Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que porventura estão vindo a primeira vez, bem-vindos e bem acolhidos. E aqueles que estão vindo novamente, bem-vindos da mesma forma. Antes da gente começar as reflexões de hoje, passar os recados que são sempre os mesmos, tá? Enfatizar as atividades da casa, que são as quartas e sextas-feiras, e no sábado nós temos a evangelização infantil. No sábado, a partir das 9 da manhã, de 0 a 14 anos, nós temos diferentes atividades de acordo com a idade, com o intuito de esclarecer as crianças sobre a questão do Espiritismo e também sobre a questão de Jesus. Para os adolescentes até 90 anos, nós também temos o tratamento normal que nós fazemos nas quartas e nas sextas. Então, se porventura vocês não conseguem vir na quarta, não conseguem vir na sexta, podem vir aos sábados, porque é feita a reflexão do Evangelho também e existe todo o atendimento em relação aos passos. Tá certo? Vamos então nesse momento nos desligar da nossa rotina, do nosso cotidiano, buscando dar atenção a nós mesmos, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, entrando em sintonia com a psicosfera desta casa, com os benfeitores espirituais que estão presentes aqui conosco, com os nossos mentores, anjos da guarda, pedindo ao Pai maior que possamos estar sempre aqui refletindo sobre o Evangelho do Cristo, que nós possamos nesta noite encontrar respostas às nossas questões, encontrar direção nos nossos caminhos, confortar o nosso coração com as nossas angústias, equilibrar os nossos pensamentos em busca do bem. E assim, agradecidos, pedimos licença para os amigos espirituais desta casa para iniciarmos as reflexões do Evangelho da noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Hoje a reflexão do Evangelho é um tema que é sempre falado na casa e que eu algumas vezes já tive oportunidade de refletir aqui com vocês. É um tema do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, e é uma parábola, que é chamada Parábola dos Primeiros Lugares. Essa parábola está em Lucas, no capítulo 14, itens 1 a 7, 7 a 11. Eu vou pedir licença para ler para vocês, porque é uma parábola bem curta e de fácil compreensão. Então, Lucas diz o seguinte: E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus a tomar a sua refeição, ainda eles estavam ali observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola: Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais considerada que tu, convidada pelo dono da casa, e que vindo este, que convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, irá buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga:
Amigo, sinta-te mais para cima. Servir-te-á isto em tom de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Essa é a parábola dos primeiros lugares. Uma parábola curta, que a gente pode fazer várias reflexões. Mas nela tem uma ideia que é central. Jesus, nessa parábola, ele enfatiza uma virtude que nós, como espíritos, precisamos aprender a buscar, que é a humildade. Por isso que nessa passagem, Kardec coloca essa reflexão no capítulo que fala sobre a bem-aventurança em relação aos pobres de espírito. Por que pobres de espírito? Porque pobres de espírito não significa pobreza no sentido material. Bem como humildade não é uma virtude condicionada àqueles que possuem a pobreza material. Você pode ter uma pessoa rica, que é humilde, bem como você pode ter uma pessoa pobre, do ponto de vista material, e que não tem um pingo de humildade. Então, pobreza material não tem nada a ver com humildade, e sim apenas uma condição do espírito em relação à matéria. Porque ser rico e ser pobre é uma questão de escolha do espírito, de uma prova, de um aprendizado que ele está tendo na presente reencarnação. Então, humildade não tem nada a ver com questão material. Humildade, como eu disse no início, é uma virtude, é uma conquista do espírito. E o que é humildade? Se ela é uma virtude, o que significa você ter humildade? Eu vou para o dicionário Aurélio, e lá diz o seguinte: humildade é uma virtude e uma capacidade de reconhecer quem realmente somos, e entender que não somos maiores e nem menores do que os outros. A palavra humildade vem de humus, de terra. Humildade é ter consciência das nossas limitações, bem como das nossas qualidades. Essa é a definição da palavra humildade. Outra definição de humildade é entender nossas qualidades sem orgulho e sem falsa modéstia. Olha que interessante. Que é uma outra reflexão da nossa língua portuguesa em relação à humildade. Olha, isso daqui eu achei muito bacana. Ser humilde não significa se diminuir ou aceitar humilhações. Ser humilde não significa ser bobo ou saco de pancada de ninguém. Então, nós precisamos entender bem o que é humildade, para não confundir o que se prega sobre a questão da humildade. Porque a primeira virtude de alguém que busca a humildade é reconhecer as suas limitações, é reconhecer os seus erros e estar disposto a corrigi-los. Uma virtude, ou uma ação condicionada à virtude da humildade, é saber ouvir e aprender com o outro. É não sentir a necessidade de provar que é melhor do que o outro. E muito menos esperar validação de outra pessoa. Porque do ponto de vista moral, como nos explica o Espiritismo, todos nós somos iguais. Repetindo, do ponto de vista moral, todos nós estamos na mesma condição espiritual.
Uns podem ter um pouquinho mais de inteligência, outros podem ter uma virtude um pouco melhor que a sua, o outro pode estar nem aqui nem ali, mas todos nós estamos no mesmo patamar espiritual. A prova disso? Muito simples. Nós estamos reencarnados no mesmo lugar. Nós estamos exatamente onde merecemos. Ninguém está aqui por privilégios. Então, ser humilde, segundo Kardec conta nesse capítulo, é você buscar aprender a fazer o bem e, principalmente, além de reconhecer as limitações, buscar fazer o bem sem qualquer tipo de reconhecimento em relação ao bem que você busque fazer. Porque fazer o bem é um dever, não um valor. Fazer o bem é condição essencial para o progresso espiritual. Não existe outro caminho. Fazer o bem não é motivo de méritos. Fazer o bem é uma condição que todos nós temos que buscar alcançar. E o que é o oposto da humildade? É o orgulho. O oposto da humildade é o orgulho. É você achar que não tem limitações, que você é o melhor, que os outros estão abaixo de você, qualquer tipo de questão, vamos dizer assim. E Kardec nos comenta, também nesse capítulo, que a melhor forma de você combater o orgulho é justamente buscando a virtude de ser humilde. Mas do jeito que você está falando, Ronaldo, parece que a humildade significa você se anular das coisas. Não necessariamente. Aí você pode estar falando de renúncia. Você renunciar a alguma coisa. A humildade, ela pede para nós termos consciência das nossas limitações. E ao mesmo tempo, quando você tem consciência das suas limitações, você sabe até o valor exato que você tem. E a grande questão é você ter conhecimento das suas limitações e dos valores que você carrega dentro de si, sem trazer para si a vaidade. É você conhecer as suas limitações, não no intuito de você criar um desânimo nas suas ações. É você tratar as outras pessoas de igual, com respeito. Porque, afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus na mesma condição evolutiva, com características distintas. Mas nós não somos melhores que ninguém. Nós não estamos ainda no supra-sumo da espiritualidade, muito longe disso. Há frases, por exemplo, de Emmanuel, que diz que na senda evolutiva nós estamos aprendendo a engatinhar. Tem noção disso? Quem já cuidou de criança sabe, né? Demora para aprender a engatinhar, nasce. Aí engatinhar e tomar aqueles tombos, né? Tem que comprar um tapetinho para o bebê não escorregar, não cair de boca. Enfim. Então, um outro aspecto para falar sobre essa parábola é o seguinte: quando Jesus nos afirma que aqueles que se elevam será rebaixado, ele está chamando, além da condição da humildade como um valor espiritual, ele está dizendo o seguinte: olha, se você criar a ilusão de você achar que é o que não é, se você se elevar, se achando supra-sumo moral, por causa de título, de fortuna, de glória, vai chegar lá na hora, o dono da festa vai falar assim: ó, seu lugar não é aí, desculpa, você vai ser humilhado. Por quê? Porque é natural.
todas aquelas pessoas que se vangloriam por coisas fúteis e não por valores, se acham importantes por cargos, por títulos, por poder, qual que é a consequência? A gente assiste muito, né? É o declínio ou a loucura. Você pegar os personagens da história, vários que atingiram esse patamar, ou se mataram, que não deixa de ser uma loucura, ou ficaram extremamente loucos, dignos de pena, ou simplesmente perderam tudo e se revoltaram com tudo. Tá? Por quê? Porque no mundo nós vemos desprovidos de tudo. Nada que tem no mundo é nosso. Ter humildade, antes de tudo, é ter clareza disso. Que nada é nosso, que tudo é passageiro. Né? Menos o motorista e o cobrador, o resto tudo é passageiro. Tá? Me lembro aquele filme do André Luiz, né? Eu nunca esqueço essa cena, eu sempre conto essa história aqui. Que ele tá lá, né? Ele melhorou, chegou lá no nosso lar, né? Já saiu da baguncinha do mural, né? Ficou 8 anos lá, 8, 15, eu não lembro. E aí chega lá, né? Já tá melhor, né? Todo pimpão, já passou pelo hospital, já fez a terapia da água, já tem os espíritos amiguinhos, já tá conhecendo o lugar, pegando aerobus. Aí falou, opa, preciso começar a trabalhar. Aí mandou ele para onde? Para o hospital, né? Só que era um médico renomado aqui na Terra, né? E aí a enfermeira falou, você vai trabalhar no hospital? Fala, pega aquela vassoura ali, um pouco ali, vai lavar aí a sujeira aí. Aí ele, não, mas peraí, você não está entendendo. Eu sou médico. Eu adoro a resposta que dá, né? O cara que criou o filme. Isso não tem no livro, tá? Mas a sacada foi muito boa. Ela fala, você é o que, médico? Títulos da Terra. Deu para sacar, né? Tá. Você é médico lá e aqui. Você chegou agora, já quer andar na janelinha? Como assim? Né? Isso mostra uma frase que o Churchill disse uma vez. Eu não vou contar a piada toda, porque eu não vou ofender as profissões que ele fala. Mas, resumidamente, ele diz o seguinte: tem pessoas na Terra que se acham deuses. E tem um tipo de pessoa que é pior. Tem pessoas que têm certeza que são. Pela falta de humildade. Então, quando Jesus pede para nós ocuparmos os últimos lugares, é nesse sentido, porque ocupar os primeiros lugares é uma manifestação presunçosa de superioridade. Isso é um sentimento contrário à prática da humildade. Porque quem é humilde, ele não só vai para os últimos lugares, às vezes ele nem quer ir para a festa. Entende? Ele não precisa ostentar virtude. Porque a pessoa, quando chega num certo grau de humildade, acredito eu, porque eu sou uma dessas, ela nem se importa, ela se desligou, né? Tem um desligamento. A gente conhece pessoas que têm essa virtude bem, né? Não são perfeitas, mas você vê que ela tem essa humildade, né? Ela nem se importa mais com nada, com títulos, né? E a vida real não ensina, não mente para ninguém, né? Nos ensinam, né? O contrário de mentir. E é igual na parábola, se nós somos presunçosos demais, o dono da festa vai colocar a gente em nossos lugares. Porque no fundo, a grandeza de nós como espíritos só vai se afirmar pela humildade e não pela presunção. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, quando nós olhamos para nós e enxergamos as nossas imperfeições, e nós entendemos, vamos falar como espíritas, o grau de adiantamento moral que nós temos, nós percebemos o quanto nós somos carentes
da misericórdia divina, quanto nós somos carentes do conhecimento, quanto nós somos carentes da prática do bem. E por que a maioria de nós não somos humildes? O que passa pela gente que faz com que a humildade seja uma coisa tão difícil? E o orgulho é a chaga maior da humanidade, como nos diz os Espíritos para Kardec. Porque a humildade, de uma forma geral, ela nivela todos nós. E o nosso ego geralmente não gosta de ser nivelado. Nós sempre queremos dar um jeitinho para ser maior que os outros, ou melhor que os outros, ou contar a história que os outros acreditem, usar a narrativa que nos coloca como heróis e o outro como um bandido perverso. E por que a humildade nos nivela? Porque repete para nós que Deus não criou duas espécies de seres humanos, que nós somos um só. Quem cria a ideia de pessoas superiores e pessoas inferiores somos nós mesmos, com a régua que cada um de nós trazemos, a bagagem que nós enxergamos, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. E como eu já disse, o orgulho é o oposto da humildade. Se nós lemos o livro dos Espíritos, a definição do planeta Terra está bem claro. Mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece sobre o bem. Então, por que o mal prevalece sobre o bem? Porque o mal é norteado pelo orgulho que nós carregamos dentro de nós. E isso é uma coisa tão intrínseca que boa parte daquilo que nós recebemos socialmente forma o nosso pensamento para nos tornarmos orgulhosos e esquecermos da humildade e das coisas divinas, da prática do bem. Se nós olharmos ao nosso redor, tudo gira em torno do quê? Do interesse. É interesse financeiro, é interesse de poder, é interesse de narrativa, é interesse de ser dono da verdade, né? É interesse de um monte de interesse de adquirir bens, é interesse de tudo, né? Então o mundo é rodeado de exemplos que são antítese da humildade. E nós acabamos aceitando, porque nós somos muitas vezes levados por essa onda. Nós reproduzimos essas ideias, esses comportamentos. Nós somos criados, bem dizer, socialmente falando, a não pensar nessas coisas, muito menos em humildade. Quando a gente enxerga o significado da humildade, a gente nem sabe que humildade é isso, né? A gente tem aquela ideia da humildade do jogador de futebol, né? Não, a gente tem que ter humildade, chega lá no campo, esquarteja o cara, né? Dá uma porrada, quebra os dentes do cara. É a humildade que ele tem. Que a gente está acostumado a associar a humildade a desapego. Eu tenho dinheiro, mas eu sou humilde, ó. De vez em quando eu vou lá dar uns troquinhos para alguém, ostento na rede social, tá tudo certo, né? Eu prego virtude, né? Escrevo uma cartinha bem bonita, no final coloco um gratiluz, um namastê, só para dizer que eu sou bonzinho, né? Mas chego em casa, eu sou um tirano. Quando eu vejo um mendigo na rua, eu saio correndo, atravesso a rua. Cadê a humildade? Ou quando você está no trabalho, você se acha melhor que o outro. Aquela pessoa que está do seu lado é imprestável. Cadê o reconhecimento das suas limitações? Cadê a empatia que é tão pregada, né? No mundo corporativo hoje em dia, você falar tudo, entrevista de emprego, você tem que colocar lá. Qual é a sua maior empatia? Escutativa, né? Aquelas coisinhas fofinhas, né? Então, nós ainda carregamos fraquezas morais. E o orgulho ainda é uma chaga que corrói todos nós. Nós, infelizmente,
Carregamos essas chagas e são os venenos que nos atormentam. Porque o orgulho, ele não anula só a possibilidade de você ser humilde, ou seja, de você reconhecer suas limitações, olhar para dentro de si, saber as suas virtudes, enxergar os seus defeitos, buscar um norte para que você busque um equilíbrio moral, um equilíbrio psicológico, por que não? Um equilíbrio emocional, enfim. O orgulho, ele adoece. O que acontece com a pessoa que é muito apegada ao poder, ao dinheiro? Fica louca. Vira transtorno na vida social. Porque aquela pessoa passa a ser tão chata que ela perde o convívio. E não estou falando só em busca de bens materiais, não. Às vezes de ideologia. De achar que aquilo que ela pensa é a verdade universal de tudo. Que tudo se explica no pensamento dela. Às vezes ela nunca leu nada da vida, mas nunca leu, nunca viveu nada, sempre foi super protegida, viveu na bolha. Mas o orgulho é tão grande que se o mundo não der validação para essa pessoa, ela enlouquece. Isso é o orgulho. Então as consequências do orgulho se materializam na nossa vida social. De que forma? Gera rivalidade entre povos, gera intriga entre as pessoas, gera carência afetiva, gera depressão, gera ansiedade, enfim, todas essas coisas que nós, por não sermos ainda humildes, sabemos muito bem. Então o orgulho, que é o universo da humildade, é uma chaga que bloqueia o nosso progresso espiritual. E obviamente vai nos levar a assumir o quê? Débitos. Que nós vamos resgatar como? Por meio de experiências. Quando? Nesta vida e nas próximas. Ainda bem que nós temos a reencarnação, né? Ainda bem que nós temos a continuidade da vida, como nos prega o Espiritismo, que a vida vai continuar. Né? Nós não vamos assim, eu fui muito orgulhoso nessa vida, vou desencarnar, aí vou passar lá para um spa, né? Vou lá para o plano espiritual, vou criar asinhas, né? De repente, do dia para a noite eu vou me santificar, e depois eu vou voltar com o esquecimento do passado e está tudo certo. Não. Porque tanto as nossas virtudes quanto as nossas chagas, elas estão no nosso espírito, não estão no nosso corpo. Você pode trocar a roupa, mas você é o mesmo. Né? Você pode aparentar usar uma roupa bonita, e seu espírito não ser nada bonito. É o que Jesus fala em outra passagem, né? Tudo branco por fora, né? Caiado e branco por fora e fétido e podre por dentro. Esses somos nós. Não? Por isso que é importante termos humildade. Para não cairmos nessa cilada do orgulho e achar que nós somos perfeitos. E que nós não erramos. Ou que se num simples toque de mágica, ou sei lá, num gesto religioso, eu ganho passagem para o reino dos céus, para o paraíso. Esse é um dos objetivos que a nossa doutrina nos traz, por meio dos Espíritos. É desmascarar esse mito que nós carregamos e que é criado pelo nosso orgulho, para satisfazer o nosso ego. Para dar aquela ideia dentro de nós de que num simples toque de mágica nós vamos ser salvos. E o Kardec já diz, né? Fora da caridade não há salvação. É da caridade. Fora da caridade, da ação prática, da benevolência, da indulgência, do perdão. Fora disso não tem salvação. Não adianta usar o dedo, acender vela, rezar 10 Pai Nossos. Porque afinal, o que é o reino dos céus? É um lugar cheio de anjo, de água? Obviamente que não. O reino dos céus, antes de mais nada, é um estado de espírito. É o cumprimento das leis divinas.
É a felicidade que os Espíritos nos trazem no livro dos Espíritos. O que os Espíritos resumem da felicidade? Do ponto de vista material, ter a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila. Esse é o maior grau de felicidade que nós alcançamos. Esse é o reino dos céus que nós podemos alcançar por enquanto. Ter a posse do necessário já é uma bênção, né? Quando eu vejo anunciado na TV, eu vejo que 80% das pessoas não estão pagando mais as contas em dia. Ter a posse do necessário já é uma bênção. E ter a consciência tranquila muito mais ainda. Porque eu não sei a porcentagem de ansiosos, depressivos, enfim, pessoas das mais diversas mazelas emocionais. Mas deve estar entrando nos 80 também. Não sei. Então, é apenas essa felicidade que nós encontramos dentro da condição que nós estamos. E é importante buscarmos a virtude da humildade para que ela nos dê direcionamento para nós buscarmos essa felicidade. Humildade não é reconhecer as limitações, não é saber as suas qualidades, mas ao mesmo tempo enxergar as suas mazelas morais. As nossas, né? As nossas fraquezas de espírito, e com base nesse conhecimento buscar adquirir aquilo que nos falta. Isso é humildade. No livro dos Espíritos também tem uma outra pergunta: qual é o meio mais eficaz para que eu possa crescer espiritualmente? Eu não lembro de cabeça, eu nem trago o livro dos Espíritos. E aí, a resposta dos Espíritos é uma frase só. Um velho sábio da antiguidade já dizia: conheça-te a ti mesmo. E aí ele faz toda uma narração depois do que significa esse conheça-te a ti mesmo. Mas já adianta. É conhecendo a nós mesmos, nós sabemos quem somos. Nós sabemos as nossas virtudes e as nossas limitações. E não precisamos enganar os outros e muito menos nos enganar. O orgulho é o contrário, ele embaça a nossa visão. Ele cria um gaslight. O que é um gaslight? Ele desvirtua a realidade. E aí as pessoas não acreditam mais naquilo que elas veem, o que é real, nem no mundo e nem nelas mesmas. Ela acredita naquilo que está confuso, né? Porque ela já criou a bolha pró-pessoal. Sabe aquele desenho? Eu sou nessa época que tinha desenho animado, tá? Esse desenho bem simplesinho, mas trazia muita informação. Sabe quando nos desenhos o personagem fica nervoso, aí o personagem sai e fica aquela nuvenzinha escura, né? Ele tá bravo assim e vai acompanhando em cima dele uma nuvenzinha escura? É exatamente isso. Não? Então, a busca da humildade, ela não só é importante para nós, mas como ela auxilia as pessoas que estão ao nosso redor. Porque você pode perceber que todas as pessoas, se eu pedir para vocês pensarem numa pessoa humilde, vai vir alguém na cabeça. E independente de quem veio na cabeça de cada um, você vai perceber que essa pessoa, ela tem algo que cativa. Todos os personagens na história que tiveram humildade, eles criam um halo em torno deles. E são as suas ações que, além de fazer com que nós admiremos a humildade dessa pessoa, faz a gente ter respeito e admiração. Jesus foi o nosso maior exemplo de humildade. Um outro aspecto também importante para a virtude da humildade, que eu sei que o meu horário está bem curto, é a gente se colocar no lugar do próximo. Quando a gente olha o sofrimento do próximo, a gente começa a entender as nossas próprias limitações. De você falar assim: poxa, eu não aguentaria metade do que essa pessoa passou.
você já começa a conhecer quem você é. Nossa, eu estou reclamando da vida, olha isso daqui. Olha a situação dessa pessoa e todo dia ela levanta cedo para trabalhar e está sorrindo. Qual eu sou idiota? Na verdade, então se colocar no lugar do outro é um treino também para a gente aprender a desenvolver a virtude da humildade. Emmanuel tem uma frase que diz o seguinte: aceita como tu és e aceita a vida em que deve estar, na condição em que te vês, a fim de que faça em ti mesmo o burilamento, ou seja, o polimento necessário. Resumindo, quando a gente aceita quem somos, quando a gente aceita as nossas limitações, quando nós passamos a caminhar a vida partindo do ponto de que nós somos, sem ilusões, nós não ficamos mais obstruídos pelas mentiras e ilusões que nós criamos de nós mesmos. A gente não cria mais falsa imagem, nem para os outros, e nem para nós. E quando a gente começa a aprender isso, a gente começa a amar quem somos, a perdoar quem somos. E esse amor começa a contagiar, a nos estimular. Não só a gente, mas aquelas pessoas que também estão à nossa volta. Puxa, como aquela pessoa mudou, nossa, olha como... Olha, ela fazia isso, não faz mais, olha, que interessante. Isso contagia. Porque só tem um segredo para afastar a maldade. Está no livro dos Espíritos também, sou eu que estou inventando, tá? Qual que é o caminho? O que eu faço para afastar os espíritos ruins? Essa pergunta do livro dos Espíritos. É mandando eles embora? Não, eles não vão embora. Desculpa se eu desiludir alguém. Espírito ruim não vai embora. Não adianta ser maneiro, não vai embora. Só tem um jeito de afastar o espírito ruim. Obsessor. Encarnado e desencarnado, tá? Atraindo os bons. Essa é a resposta dos espíritos. Como é que eu faço para afastar os espíritos ruins? Ele não pôs encarnados. Encarnados é Pai Ronaldo, tá? Mas a lógica é a mesma. É atraindo os bons. Como? Pelo pensamento. É pelo pensamento. Não é pela aparência. É pelo pensamento. Porque as nossas ações vão começar do pensamento que nós criamos para nós. Da humildade que temos de fazer a auto-reflexão de nós o tempo todo. Saber quem somos, quais são as nossas limitações. Saber o que devemos fazer para buscar o bem. Você gosta de beber, você é alcoólatra, não vai pro bar. Ah, não vai pro bar. Você é impaciente? Evita situações que vão te tirar paciência. Você está sendo atacado pela maldade. Você não consegue vencer a maldade? Vai embora. Foge. Não tenta ser melhor. Entende? E com isso, a gente termina as reflexões de hoje. Eu ia contar uma historinha para vocês. Acho que dá tempo, vai 5 minutinhos, eles vão brigar comigo, mas dá tempo. É uma história bem rápida que está nesse livro aqui. Nas Bênçãos de Chico Xavier. O nome dessa história é Humildade, uma Conquista Espiritual. E resumindo, né, para mim não tomar muito tempo, eu já contei essa história algumas vezes, mas para quem não ouviu, ela é importante. Teve um cara que estava esperando o Chico Xavier lá para ser atendido, né? E aí ele conseguiu ser atendido e ele começou a contar toda a história triste, né? Ah, porque meu trabalho é assim, porque minha mãe é assim, porque... Sabe, a pessoa quando está com muitos problemas e não para de falar? Não. E aí o Emmanuel, Chico, tá no horário, cara. Você tem psicografia para fazer à meia-noite. Tá, mas eu tô tentando isso. Manda esse cara embora. Você vai largar o compromisso espiritual das mães que querem ir para
para ficar ouvindo história triste. O irmão era meio turrão, né? Apesar que o Chico que era um ariano, tá? Eu não podia ser da turma também. Aí, e o cara ficou pé da vida. Tá vendo? Chico Xavier, humilde, né? Bonzinho, olha, me dispensou. Chico Xavier não é nada disso que estão falando, não. Ele saiu lá, descendo a linha do Chico, né? Isso caiu no ouvido do Chico. O Chico também se sentiu mal com aquilo, mas ele era obediente, né? Ele tinha compromisso espiritual dele, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E aí, triste, chegou para o irmão, irmão, eu estou me sentindo mal, chorando, sabe, arrependido. Aí o irmão fala assim, eu vou ler que é rápido, tá? Acho que fica mais bonito. Chico, você sabe qual é o remédio? Procure aquele irmão e peça perdão a ele. Aí eu vou ler. Foi o que Chico fez. Naquele dia, quando avistou o homem à distância, se preparou. Quando ele viu o médium, mudou-se para o lado de lá da rua e o Chico fez o mesmo. Da forma que inevitavelmente ficaram de frente a frente. Quando ele percebeu que não tinha jeito, encarou o Chico com a fisionomia carregada de rancor, perguntou: Chico, o que você quer de mim? Eu apenas queria te pedir perdão, meu irmão. Talvez aquele dia eu não tenha sido mesmo educado com você, mas queria pedir que você não guardasse mágoas em seu coração que pudesse me perdoar. Então, com o semblante carregado de ironia, o homem perguntou de forma áspera: Chico, você está me pedindo perdão porque você é humilde ou porque você não tem vergonha na cara? Chico abaixou a cabeça e com a voz comedida respondeu: meu irmão, estou te pedindo que me perdoe porque eu não tenho vergonha na cara, porque humildade eu ainda não tenho. A resposta do Chico desarmou aquele homem, que sem jeito sorriu e deu um abraço no médium, dizendo: Chico, só você mesmo, eu te perdoo, mas se você tivesse dito que era humilde, eu não iria te perdoar. E nós fazemos parte da turma do Chico, os que não temos vergonha na cara, porque humildade é uma virtude que nós ainda estamos longe de conquistar. Mas o Chico ele conseguiu ser tão sincero com a sua condição, né, que toda a raiva, a influência negativa, a ironia daquela pessoa foi desarmada e não atingiu ele, né? Porque ele está aprendendo até a virtude humilde, né? E aquela condição de conhecer e saber quem ele era não deixou que todo aquele ódio conseguisse fazer mal. Você viu que ele foi pedir perdão e no final ele ganhou um abraço. E fiquemos com essa reflexão. Boa noite a todos. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por mais esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui, podendo fazer as nossas reflexões no Evangelho do Cristo, pela oportunidade de estarmos aqui com esses amigos espirituais, buscando auxílio, amparo, proteção, inspiração. E assim agradecidos, unimos em pensamento com esses amigos e pedimos ao nosso Pai que possa nesse momento nos enviar energias que tragam equilíbrio ao nosso corpo físico, que constituam as nossas células, que nos traga paz, que nos traga equilíbrio, que inunde essa sala de boas vibrações e que em pensamento essas boas vibrações possam ir até os nossos lares. E nos nossos lares, juntamente com esses amigos espirituais, que essa energia também possa transcorrer em todos os cômodos, a todos os irmãos que ali estiverem, encarnados e desencarnados. E se tiver algum irmão que não tem um propósito do bem, que ele possa ser acolhido de acordo com a sua necessidade, o seu merecimento. Que a energia do nosso lar
se multiplique, que a nossa casa nesse momento vive um ponto de luz, que essa luz também percorra a casa de todos os nossos amigos, familiares, filhos, pais, a todos aqueles que em pensamento nesse momento sentimos que têm a necessidade de receber essa energia, que essa energia atinja o seu objetivo e se multiplique nos nossos lugares de trabalho, em cada espaço, em cada pessoa que, assim como nós, compartilha a luta diária do pão de cada dia. Que essa luz também possa se multiplicar e, por meio dos amigos espirituais, possam atingir os irmãos necessitados nas ruas, nos hospitais, nos hospícios, nas cadeias, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. E agora retornamos em pensamento a esta casa, sentimos nossos pés, as nossas mãos, respiramos fundo, sentimos a paz em nosso coração, o equilíbrio em nossos pensamentos, e assim, agradecidos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e agradecidos aos amigos espirituais que irão dar continuidade às atividades desta casa esta noite, pedimos licença para encerrar o Evangelho desta noite, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.